Olha, ontem, quando o Crispiniano pediu para que eu falasse com a imprensa, eu disse ao Crispiniano que eu não tinha condições de falar com a imprensa. Todos vocês sabem que a minha relação com o Eduardo Campos extrapolava a política. Nós éramos mais do que dois políticos amigos. Nós éramos dois companheiros que eu tive o prazer de conhecer ainda muito menino, que tive o prazer de ter afinidade ideológica com o seu avô, que tive a oportunidade de conviver com sua mãe, sua mulher e seus filhos. E, portanto, eu acho que nenhum ser humano está preparado para receber a notícia como eu recebi ontem da presidenta Dilma. E eu também queria falar com a mãe dele, queria falar com a Renata. Ontem eu falei com a mãe de Eduardo Campos, hoje eu falei com a Renata para dar um beijo nas crianças. Eu sei o que ela está passando, sei o que as crianças estão sentindo. E acho que o Brasil não merecia isso. Acho que o Eduardo Campos era uma figura extremamente promissora. O Eduardo sabia de alguns pensamentos meus, ou seja, eu dizia para o Eduardo, não há divergência política que possa arranhar a relação de amizade que nós construímos. Por mais que a gente possa em qualquer momento ter divergência, a nossa relação está consolidada porque eu digo sempre que nem todo irmão é um grande companheiro, mas todo companheiro é um grande irmão. E o Eduardo era um grande companheiro meu, com afinidade ideológica, com a relação entre famílias. E eu agora estou esperando o resultado do ML para ir a Pernambuco, participar do enterro com a minha esposa, ou seja, e prestar as últimas homenagens àquele companheiro que jamais poderia ter morrido, e muito menos da forma com que ele morreu. Eu acho que o Brasil perdeu um político excepcional. Eu sei que muitas vezes é fácil a gente falar das pessoas quando morrem, porque parece que todo mundo fica bom. Mas o Eduardo era excepcional. Eduardo, eu lembro até de uma certa ciumeira que existia no PT por conta da minha relação com o Eduardo quando eu era governador de Pernambuco. Alguns amigos diziam que eu fazia mais coisa para Pernambuco do que para outros estados. E não era verdade, ou seja, era que o Eduardo tinha competência, apresentava projetos, e eu dizia sempre o seguinte: olha, quem apresentar projeto tem chance, sabe, de ver as coisas acontecer. Quem apresentar ideia vai ter que transformar a ideia num grande projeto. E o Eduardo era essa pessoa, alegre, um contador de causos extraordinário. Era gratificante passar algumas horas na casa dele, jantando com ele, com a família, com o Suassuna, que era outro contador de casos extraordinário. Eu acho que nós perdemos em poucos dias o Suassuna, agora perdemos o Eduardo. Já tínhamos perdido em dezembro um companheiro da qualidade do Marcelo Deda, que morreu também, sabe, muito, muito jovem. E eu sinceramente, acho que não há nada que a gente possa fazer para prestar uma homenagem ao Eduardo. Acho que nós só temos que guardar dele, sabe, a lembrança de um homem, sabe, merecedor, sabe, de tudo que ele conquistou, e um homem que poderia conquistar muito mais. A última vez que eu conversei com o Eduardo foi para dar os parabéns dele pelo nascimento do seu filhinho caçula, e não conversei mais com ele. Mas a recordação que eu tenho dele são as melhores possíveis, porque a nossa relação era muito forte e extrapolava a relação política. Dizer para os jovens brasileiros, quando vê uma perda tão trágica assim, de um jovem que era uma liderança, que compunha, que buscava convergência? Olha, o que eu digo sempre para a juventude, e já digo há muito tempo, é que a única coisa que não pode acontecer na vida de um ser humano é ele negar a política. Ou seja, eu digo sempre assim: quando tudo estiver ruim, que você não acreditar em ninguém, acredite em você mesmo e entre na política. Porque ao invés de você ficar na sua casa, na frente da televisão, no computador, ou seja, no seu celular, na mesa de um bar ou na sala de aula falando mal dos políticos, assuma
que o político de qualidade que você quer está dentro de você. E passa a fazer política. Assim você irá contribuir de forma muito mais decisiva para mudar a política que tanto precisa ser mudada no Brasil. Mas você não acha que ficou meio órfão, assim, de novas lideranças do país? Olha, eu acho que o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, ou seja, eu diria que o Eduardo é uma perda, sabe, mas muito grande para o Brasil. Mas o Brasil tem dezenas de jovens participando da política, outros vão aparecer, outros vão crescer. Ou seja, eu acho que uma frase que o Eduardo disse antes de morrer, ou seja, acreditar sempre no Brasil, eu acho que é isso que a classe política e, sobretudo, a juventude que quer entrar na política precisa acreditar. Ou seja, não desistir nunca, sabe, do Brasil e fazer com que esse país seja um país cada vez mais poderoso, cada vez mais rico, cada vez mais justo com o seu povo. Eu acho que é isso que deve permear o comportamento da juventude e o comportamento da classe política. Presidente, o senhor falou diria que... à família dele e aos eleitores dele nesse momento? Olha, eu falei com a Renata, porque eu viajei muitas vezes com Renata, Marisa e Eduardo. A gente se encontrou muitas vezes em Pernambuco, em Brasília. E eu disse para a Renata, não há palavras, na verdade, não há palavras para a gente tentar confortar alguém que perdeu um ente querido da forma que a Renata perdeu. Quem conhece a Renata sabe como ela era ligada ao Eduardo, como é que os dois viviam, o carinho pelos filhos, o apego à família, era uma coisa muito familiar mesmo. E eu falei para a Renata, olha, a única coisa que eu posso te dizer, Renata, é que, sabe, tenha fé, acredite em Deus, você tem que se agarrar em alguma coisa. E ela tem 5 filhos, tem um caçulinha, sabe, de 7 meses, que ela tem que se agarrar a ele. E eu acho que ele é, na verdade, a força motora que vai fazer a Renata sentir prazer pela vida, batalhar para ver esse menino crescer da forma que o Eduardo queria. A família do Eduardo e da Renata conviviam muito, era uma coisa muito familiar. E nessas alturas a gente só tem que dizer o seguinte, gente, olha, por mais difícil que seja, a gente tem que dizer que a vida continua, nós precisamos, sabe, batalhar, continuar trabalhando. E eu acho que o que a gente pode fazer pelo Eduardo é ter o seu comportamento e a sua vida política como exemplo. Sabe, eu vivi com o Eduardo bons e maus momentos. Sabe, desde que o Miguel Arraes me apoiou em 89, depois quando o Miguel Arraes foi governador, depois quando a situação não estava boa, que a gente estava numa situação difícil, o Eduardo foi um companheiro de todas as horas. Ele foi ministro na hora que eu precisei que ele fosse ministro, ele votou para a Câmara na hora que eu precisei que ele votasse para a Câmara. E o Eduardo, ele, junto comigo e junto com o Humberto Costa, ele patrocinou talvez o maior gesto, sabe, de decência política que o mundo já viu. Ou seja, o Eduardo Campos foi candidato a governador em 2006 pelo PSB, o Humberto foi pelo PT, eu era candidato a presidente, eu subia com os dois no palanque, com a torcida do PSB, a torcida do PT, cada um com as suas bandeiras, ninguém vaiava ninguém, todo mundo ouvia o Humberto, todo mundo ouvia o Eduardo, e eu dizia, olha, aqui nós somos um grupo de companheiros, estamos disputando, sabe, para ver quem chega em primeiro lugar, e aquele que chegar em primeiro lugar, nós vamos trabalhar e vamos eleger. E foi assim que aconteceu, fizemos a campanha inteira, sabe, num gesto de grandeza do Eduardo, porque ele poderia ter se recusado, ou num gesto do Humberto, que poderia ter se recusado. Então os dois promoveram, junto comigo, talvez o maior gesto de decência política que esse país já viu. 2 adversários, disputando a mesma vaga, subindo junto no mesmo palanque, e os eleitores dos dois respeitavam o discurso de cada um, e depois cada um no outro dia ia trabalhar para o seu candidato. Ou seja, eu tentei repetir isso em outros lugares, não é possível, não é fácil, porque precisa ter grandeza. E o companheiro Eduardo teve essa grandeza. Presidente, o senhor ligou também para a candidata Marina Silva, que é sua amiga? Como... Não liguei ainda para a Marina. Estou tentando falar agora com o Roberto Amaral, que é o vice-presidente do PSB. Eles estavam almoçando, depois eu vou tentar ligar para a Marina. Eu vi a Marina ontem na entrevista, ela estava, sabe, realmente, sabe, muito abatida e
E eu acho que é assim, acho que no primeiro momento que tem uma tragédia dessa, eu acho que as pessoas precisam de 24 horas, pelo menos, para deixar, sabe, acreditar no fato. Porque no primeiro momento, a gente não acredita. No primeiro momento, a gente acha que a pessoa vai entrar na porta, que a pessoa está viva, que não foi verdade. Eu, quando a presidenta Dilma me ligou, me contando da possibilidade, não tinha certeza ainda, porque foi o brigadeiro Sade que comunicou a ela do acidente, eu fiquei o dia inteiro torcendo que não fosse verdade. Eu fiquei o dia inteiro, sabe, de que era uma fantasia, era um equívoco, sabe, esperando que aparecesse. Depois disseram que a Marina estava junto, depois disseram que a Renata estava junto, ou seja... Então, no primeiro dia que tem muito boato, é melhor a gente ficar calmo e esperar as coisas acontecerem para a gente poder falar a respeito. Eu vou conversar com a Marina porque todo mundo sabe que eu tenho um apreço pessoal pela Marina muito grande há 30 e poucos anos, ou seja, eu a respeito como companheira, como fundadora do meu partido, como minha ministra, como candidata, como, sabe, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu nunca misturei a minha relação de amizade com as coisas políticas. Nunca. Eu tinha um irmão que era do Partidão e eu não queria discutir dentro de casa com a minha mãe, não queria que a minha mãe visse. Então eu dizia para o meu irmão Francisco, ó, você, ao entrar dentro do meu portão, você não é político, você é meu irmão. Então a gente não briga politicamente. Lá fora a gente discute. Então eu tenho um apreço muito grande e vou falar com a Marina porque eu gosto pessoalmente muito dela. Presidente, qual é o tamanho do impacto no processo eleitoral desse ano? Como é que o senhor vê essa reflexão? Olha, eu sinceramente não quero falar disso agora, porque nós temos que esperar passar um pouco. Obviamente que mudou a conjuntura política, eu não sei qual é o tamanho do impacto, mas nós vamos esperar. Não vamos tentar antecipar os fatos, ou seja, vamos primeiro esperar e enterrar os companheiros, o Eduardo e os companheiros que estavam com ele. Aí depois nós voltamos a falar da política, vamos falar da campanha. Por enquanto é só aguardar. O companheiro Padilha esteve agora há pouco no MLL, sabe? E não se sabe quanto é que os médicos vão conseguir fazer, sabe, os exames, o DNA completo para poder decidir do enterro. De qualquer forma, eu mandei suspender as minhas atividades, eu estou pronto e falei com a Renata que a hora que eu souber que o corpo está embarcando para Recife, eu vou para Recife, que eu quero dar um abraço na família e quero participar do enterro do Eduardo. É isso, querido. O senhor vai gravar algum vídeo em homenagem no horário eleitoral? Não, ainda não, porque eu não quero discutir isso agora. Eu vou esperar as coisas, sabe, a se definirem corretamente, porque eu acho que a homenagem que eu posso prestar a Eduardo é manter dele, sabe, a imagem de um companheiro que eu convivi intensamente antes da política e depois da política, e antes dele ser governador e antes de ser presidente. Eu acho que a homenagem é o carinho que eu tenho pela família e que eu vou continuar tendo, independentemente de qualquer coisa. Obrigado, companheiros. Olha, eu acho que Pernambuco vai sentir muito. Eu acho que eu tive a honra de conviver com o Eduardo como candidato, como governador. Depois eu saí da presidência e continuei convivendo com o Eduardo. Eu acho que, indubitavelmente, ele foi talvez a mais importante figura pública de Pernambuco. Eu acho que ele já tinha deixado o governo, portanto, o povo já estava sentindo a falta dele. Mas eu acho que para o Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil, o Eduardo é uma perda muito grande.